Desde já, os irmãos, peço que os irmãos abram aqui o 6º livro do Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos estar lendo somente um versículo da palavra de Deus, somente um versículo da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo aqui para este culto aqui nessa noite. Quem achou pode dizer um amém? Diz assim o livro santo, verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vou repetir de novo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Só fecha os olhos, quer aqui fazer oração. Pai, é no teu nome, nada mais do que no teu nome, que nós oramos a ti nesta noite. E pedimos assim, de uma forma contínua, que o Senhor já vem falando conosco. Pai, assim que o Senhor continua falando através, Pai querido, da minha vida, Pai, para proclamar a tua bendita palavra. Pai, enquanto estamos aqui ministrando, tuas mãos vão de encontro a vidas que aqui estão. Trabalha de uma forma especial. Faça-se, Pai querido, a tua manifestação, Pai querido, da tua presença no meio de nós. Tudo que lhe apraz, Senhor, faça nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te damos graça com a certeza da vitória, pelo nome de Jesus. Amém, amém. Quero aqui só tematizar o que Deus botou no meu coração, para externar aquilo que o Senhor colocou, desde já, do convite. O tema é tempo de conquistar. Tempo de conquistar. Tempo de conquistar. O livro já é bem sugestivo até para o culto, porque o livro aqui trata-se de quê? Da conquista do povo de Israel para entrar na terra prometida. Então, em toda a extensão desses 24 capítulos, está aqui o povo de Israel, dentro desse relato, tomando posse daquilo que Deus prometeu para eles. E a gente tem que entender, dentro da nossa visão, que nós estamos aqui hoje, que nós não estamos sozinhos, que nós temos promessa de Deus para se cumprir na nossa vida, porque todos nós que servimos a Deus, o Senhor tem uma promessa para cumprir na história daquilo que Deus chamou ele para viver. Aí você vai ver dele esse contexto do livro, ele vem relatando e vem registrando. O que ele registra aqui? E o que ele relata? Ele relata nesse livro da conquista, esse tempo que o povo vai viver, mas depois eu vou trazer aqui um contexto da onde que eu estou. Relatando de quê? O primeiro relato é que o povo de Israel, dentro desse livro, vai, depois morte de Moisés, eles vão herdar a terra prometida. Segunda geração, a geração que nasce no deserto, porque a primeira, por não ter fé, perecer no deserto. Esse fato aqui, a segunda coisa que relata, em cima do livro, relata acerca do cumprimento das promessas de Deus fidedigna para com o povo de Israel, apontando para nós que Deus, aquilo que promete, Ele cumpre, apontando para Deus aquilo que Ele fala, segundo aqui o livro já relata, assim no capítulo 22 ou 23, que nenhuma palavra que saiu da boca de Moisés, nenhuma delas caiu por terra, mas Deus a fez cumprir na história do povo dele. Essa é a ciência que nós temos que ter acerca da nossa vida de fé. Por isso que o livro aqui contextualiza a conquista. E quem vem aqui nesta noite para conquistar aquilo que Deus prometeu para ele, pode glorificar a Deus nessa noite? Esse é o contexto da história. Vem relatando. Mas dentro daquilo que, dentro desse versículo aqui, eu só li um versículo só, mas de 1 a 9 aqui vem falando de alguém. Porque aqui a questão desses primeiros 9 versículos, ele vem falando de preparação,
Josué está de cabeça baixa, mas Deus está preparando ele. E eu sei que às vezes tem pessoas que estão vivendo, às vezes, o marasmo da vida de cabeça baixa, mas é porque Deus está te preparando para te colocar no nível espiritual maior daquilo que você está vivendo. Deus está preparando você para viver uma experiência de sobrenaturalidade da tua história. Aquilo que você está vivendo não é para te matar. Aquilo que você está vivendo não é para te diminuir. Aquilo que você está vivendo não é para te botar atrás ou te botar de lado, não. É porque quando Deus manifestar a promessa na tua vida, haverá uma notícia que Deus, Ele é fiel na tua história para cumprir a promessa daquilo que Ele disse para a tua história. Camandará sobre a sai. Ele está dentro desse contexto aqui. Cabeça baixa, Jesus está preparando, Deus está preparando ele para entrar em Canaã, para liderar o povo, para guerrear contra os povos da terra. Não traga a estranheza de você às vezes estar passando por situação e às vezes achar que todas as coisas, porque a matemática humana ela flui assim, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, todo mundo espera que tudo aquilo que está passando seja uma matemática exata. Por que eu estou passando isso, Deus? E às vezes eu não tenho, e às vezes as pessoas questionam, eu não tenho feito nada de ruim. Você não precisa de fazer nada de ruim, não. É porque se Deus tem um negócio com você, Ele vai te preparar no deserto da vida. E não tem jeito. E Deus também não precisa de matemática, ou seja, para você ter um resultado daquilo que você espera. Se Deus falar com você, olha, 1 mais 1 é 3. Toma posse, sabe por quê? Porque Deus não depende de matemática para fazer cumprir coisas na nossa vida. Deus não depende, quem depende sou eu. A minha lógica, a minha razão, aquilo que eu penso, não são os pensamentos daquilo que Deus ele pensa. Tem gente que às vezes pensa, Diácono Jamil, que até quer ensinar Deus a trabalhar. Deus é assim, é assim, é assim. Não, Deus não precisa, porque Ele é mestre, Ele é sábio, tudo está nele, e Ele sabe o caminho que você está passando, e com certeza, no caminho que você está passando, Ele vai na tua frente, e vai fazer cumprir aquilo que você deseja. Josué está dentro desse contexto, cabeça baixa, desanimado. Deus está preparando ele, como está preparando qualquer um de nós. Todos os dias tem leão, todos os dias tem um urso, todos os dias tem afronta. Não adianta, irmãos, não adianta questionar, não adianta você pensar em voltar para trás, não adianta você pensar em desistir, não adianta postar em rede social aqueles emojis de chorinho, achando que alguém vai ter pena de você. Eu vou postar isso aqui, pastor João Ribeiro, aquele chorinho, bota uma porção de carinha de chorinho, e acha que alguém do outro lado da rede social vai ter peninha. Irmão, Deus não chama ninguém que fique paralisado dentro desse sistema humano da internet, achando que alguém tem pena. Nem Deus tem pena de ninguém. Quem tem pena é galinha. Deus tem misericórdia, e Deus tem, olha, isso é verdade, irmão, Deus tem misericórdia, e Deus tem amor pela tua vida. E tem gente que quer andar de cabeça baixa, quer andar rastejando, para achar a noite que Deus me trouxe aqui, não é para tentar, ou seja, não é para provar para você que essas coisas vão funcionar, não. É noite de você se levantar. Deus está falando para você aqui nesta noite: levanta-te, porque eu tenho algo para cumprir na tua história, e o tempo é de conquistar. Aqui tem um homem de cabeça baixa, irmão, mas é um homem que teve experiência. Todos nós pode ter qualquer tipo de experiência na vida,
Eu sei que tem pessoas que às vezes ele tem experiência, Salmo 85. O seu título aqui pela Bíblia Pentecostal fala: fundados no livramento passado, temos certeza do futuro. O Deus que fez por você no passado, alguma coisa para trás, te deu experiência, é o mesmo Deus que aqui no presente vai fazer por você. E tem gente que sofre mal de Alzheimer espiritual, acha que Deus fez para trás, e acha que o que está passando na frente, Deus não está. Ou seja, no controle da história. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Quem perde o controle somos nós. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que controla todas as coisas para cumprir por fidelidade aquilo que Ele disse sobre a tua história nessa noite. Emenevassur Gassai. E Josué está vivendo aqui, um homem que teve uma experiência para trás, por 40 anos passou com Moisés no deserto ali, 40 anos, irmão, 40 anos, relata-se também, acerca da história dele, que durante o tempo da saída do Egito, ele ainda jovem, ele ainda teve essa experiência de passar pela opressão, na Páscoa, foi servir de comandante para Moisés, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 9, na guerra contra os amalequitas, a história desse homem. Números capítulo 27, vem relatando no verso 18, Deus, ou seja, sendo comissionado como líder para substituir Moisés. Está ali, irmão, relatado. Todo mundo conhece ali os versículos da Bíblia acerca dessa história. Por quê? Porque alguém que para se servir de servo de Deus, ou para ser líder, ele tem que primeiro passar por experiência, ele tem que primeiro aprender. Ninguém substitui ninguém na história de fé sem ter experiência de vida. Tem que andar com quem tem. Porque a questão de andar com quem tem, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão vazios, porque anda com quem não tem nada, não tem nada para oferecer. A palavra diz que às vezes as pessoas que andam subtraem aquilo que Deus adiciona. E quando você não anda com quem tem, você anda vazio, você anda sem expectativa. Nada que fala mexe com o teu interior. Mas quando você anda com alguém que é de Deus, tudo que você ouve, tudo que você vive, tudo que a pessoa fala, mexe com o teu coração, e a sua vida fica inflamada pela presença de Deus, e nada paralisa aquilo que Deus tem com você, para você viver. Nada paralisa. Por isso que o adágio popular, repita aqui 3 vezes. Diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Está aqui Josué andando com Moisés. Está ali Eliseu andando com Elias. Está os 12 discípulos andando com Jesus. E a gente retrata, porque as pessoas se afamiliariam com aquilo que é do perfil do caráter dela. A noite de Deus mudar o teu coração e a tua mente, trazer você a uma situação cativa, aquilo que a Bíblia diz, para você não fazer esses voos baixos, mas viver alçar um voo mais alto daquilo que Deus quer levar, para você viver na história da tua vida. Josué tem essa experiência para trás, agora ele está sofrendo aqui, toda essa experiência. Você passa por isso, pastor Marco? Passo. Mas a minha conjugação verbal, que é o que eu disse aqui, você passa, você não fica. Você passa, por quê? Porque quando a gente entende que Deus está na frente, nada paralisa a sua história, nada paralisa a tua fé. Porque tem gente que acorda de manhã cedo já obstruindo a história dele. Esse dia é só Deus mesmo, esse dia é só Deus. Agora, se eu sou Deus nesse dia que você vai levantar, que você acha que vai ser caos,
Talvez se você profetizasse alguma coisa boa, aquilo que você fala é resultado daquilo que você é, aquilo que você vai viver, aquilo que está dentro de você. Mas aquilo que quando você expressa coisa boa, manifesta-se da parte de Deus, coisas grandes para você viver na tua história. Todos os dias eu levanto, isso aí sou eu. Porque é questão de quê? A questão da vida é assim. Levanto todos os dias, sai de casa, desço uma escada, um corredor, daqui mais ou menos até lá naquele pilar. Já sai falando, não é falando de derrota não. Porque nós não somos produto, irmão, guarda bem. O que você fala é resultado daquilo que você é. Nada mais é. Porque tem gente que já levanta de uma forma negativa mesmo. E quando eu saio de casa, eu falo, Senhor, por 7 vezes, me cubra com teu sangue, volta no portão. Me cubra com teu sangue. 7 vezes. Na minha vida eu bato no meu peito. Mas na minha frente vai. Na minha vida eu bato no meu peito, descendo o corredor. Mas na minha frente vai. O Deus que vai na tua frente, é hoje que Ele vai mudar a circunstância da tua história. O Deus que vai na tua frente, é hoje que vai romper silêncio da tua história. O Deus que vai na tua frente, é Ele que vai fazer você cantar um cântico de vitória na tua vida novamente. Urabacandarai. Se você está aqui nessa noite e crê nessa palavra, glorifique a Deus, porque assim será. Nakamantur que sai, Elemanúbia sé, um cântico novo Deus brotará na tua alma. Kamandará surga, um renovo Deus fará na tua história. Kamandubida sai. É noite de Deus fazer você entender que quem está na tua vida e quem está na tua frente vai fazer você chegar, vai fazer você chegar, vai fazer você chegar ao propósito daquilo que está no teu coração. Eleminubi devassuia sai. É noite. Josué está vivendo aqui, irmão. Apesar de toda a experiência passada, agora Deus está, ele assume a liderança de cabeça baixa. Números capítulo 27, versículo 18. Está ali falando acerca de Moisés. No verso 18, 17, 16. Moisés falando para Deus, para colocar alguém que saísse na frente e andasse adiante do povo. Aí no verso 18, a hora que Deus vem falando acerca de Josué. Toma Josué, um homem cheio do Espírito. Porque a questão é você não ser uma pessoa natural. É porque quem anda por naturalidade, ele só vê as coisas ruins da história dele. Ele não consegue erguer a cabeça para olhar para cima. Ele não consegue se mover na adversidade. Ele fica paralisado, pastor João Ribeiro. Ele fica parado, tá? Não vou conseguir. Ele acha, ele só pensa as coisas ruins. Por isso que Deus está chamando aqui esse Josué, um homem que Deus está qualificando que ele não é vazio. Ele vive, ele anda. Porque o crente vazio, ele é assim, irmão, não tem nada para oferecer. Ele não tem nada para falar. Ele não tem nada para profetizar para ninguém. Você tem experiência dessas coisas? Tem, já entrei em monte para orar. Como você entrou? Cabeça baixa. Mas eu compreendi tudo que o diabo quer era amordaçar a minha boca. Porque quando você abre a tua boca, o inferno estremece embaixo. Corrente é quebrada que está te amarrando. Vidas são mudadas, situações são mudadas ao seu derredor, para você conseguir enxergar, para você ver o impossível acontecer na tua vida.
Aí eu entendi. Por muitos dias subi no monte, eu profetizava. Não esperava ninguém, então eu estava ali como Ezequiel. No vale, eu estava ali como osso, um osso sequíssimo. Mas eu sabia, eu falei assim, eu sei que ser um profeta, porque tem questão que às vezes a pessoa não entende quem ele é. Você é porta-voz de Deus. Você é boca de Deus na terra. Você é profeta de Deus na terra. E tem gente que acha que a questão de profetizar, profetiza para alguém, mas para ele não acha que a boca dele serve. Eu entrei no monte, comecei a profetizar. Eu levantava a mão para o céu. Porque a questão também de você entender que as coisas não funcionam nessa linha horizontal. Estava morto, caído, falido, tristecido, angustiado. Mas eu entrei com a mão para os céus. Porque ali o salmista já diz no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ali o Espírito Santo, Deus mesmo fala com ele. O teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. O teu socorro vem do céu nesta noite. O teu socorro vem do céu nesta noite. A tua cura vem do céu sobre a tua vida nesta noite. A alegria vem do céu sobre a tua vida aqui nesta noite. Você vai viver um tempo, uma história, um cântico novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as áreas daquilo que você almeja da parte do Senhor. Camandaracé. Está aqui esse homem cheio, mas está passando no capítulo 1, cabeça baixa, desanimado. Aí aqui no Deuteronômio capítulo 34, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, no verso 9, está aqui. Ele está vivendo um tempo aqui no capítulo 1, desanimado, porque quando ele está substituindo um homem chamado Moisés, um homem de peso, capítulo 34, finalizando aqui, livro de Deuteronômio, a Bíblia no verso 10 e 11, fala acerca de Moisés. Aqui no verso 8 o povo está em 5, ele morre. No 7 é sepultado no vale. No 8 já vem contextualizando que ele morre aos seus 120 anos e os olhos dele não escureceu e não perdeu vigor. No verso 9 já vem falando acerca, ou seja, já vem falando acerca daquilo que, no verso 10, vem falando acerca de quem é Moisés. Um homem que a Bíblia declara aqui, que não houve um homem como ele, tão grande em graça, em glória, e em sinais de maravilha. Aí Moisés, aí Josué está aqui substituindo esse homem, ou seja, esquecendo de quem chamou ele, esquecendo de quem está na frente dele, esquecendo de quem está na história dele. Aí você vai ver Deus aqui, parece no contexto da história dele para animar. E Deus me trouxe aqui, nesse contexto que talvez entrou vida, para trazer a tua mente, ao teu coração, para animar a tua fé aqui nesta noite, para trazer o lume do teu coração, que nada se finda, mesmo que você bota um ponto final naquilo que você espera. Nada se finda quando Deus está na tua frente, nada se finda. Porque o contexto de Deus é aparecer quando eu boto um ponto final, quando eu perco a esperança, quando eu perco a confiança, quando eu perco a minha fé, quando eu perco o meu olhar, quando eu perco o controle de tudo. Porque tem gente que já perdeu o controle. Porque tem muita gente que está estressado por aí, porque está vivendo luta, mas não sabe aonde recorrer. Porque tem gente que tem ansiedade, porque está vivendo luta e não sabe aonde recorrer. Mas o Senhor desta noite me trouxe aqui para falar para você essa palavra, que Deus, Ele vai entrar no teu vale, Ele vai entrar no teu deserto. Está vivendo aqui um deserto e Deus entrou, porque a Bíblia já vem declarando aqui. Olha, que sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou
a Josué, filho de Nun, dizendo, da serva de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. O Senhor, o tempo de choro acabou, 30 dias. Está de cabeça baixa, está na planície de Moabe, segunda geração. Moisés já havia falado acerca, falado das leis daquela primeira geração, já havia aqui, já empretado, falado no coração dessa geração. Porque qual a questão? Moisés já tinha feito, implementado a palavra no coração dessa segunda geração, para simplesmente viver um tempo novo na história. Eu puxo aqui um gancho, porque quando eu falava aqui, eu sei que tem gente que às vezes está morto por dentro porque não tem lenha. A geração que não tem lenha vai ficar assim, apagada da história. Porque quem tem lenha, ele arde em meio a qualquer situação. Ele está vivendo marasmo, mas a alma está ardendo. Ele está vivendo luta, mas a alma está ardendo. Ele está vivendo prova, mas a alma está ardendo porque tem lenha. Quem tem palavra vai. Quem tem palavra vai. Quem tem palavra tem combustível para andar e viver os processos da vida. É noite que Deus vai mudar essa situação, que Deus vai mudar o quadro. Porque se você botar lenha e entender cada página dessa sagrada letra que aqui está registrada, você tem experiências que eu tenho, já passou por frustração demais, por provação. Irmão, se eu parar aqui, eu só acabo o culto amanhã. Se eu for falar aqui, é verdade. Se eu for abrir minha vida para você, conjugalmente, ministerialmente, financeiramente, familiarmente, só acaba amanhã. De amizade, do Judas que anda com a gente, de oração ao contrário, pedir de morte, mandar me matar, irmãos, só acaba amanhã. Mas uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca deixei de buscar, eu falo com muita convicção, do Deus em cuja presença eu estou de contínuo. Porque a questão é isso, é você nunca sair da presença de Deus. É porque quem está na presença está guardado, quem está na presença está blindado, quem está na presença está renovado, quem está na presença, ele não vai ficar paralisado por luta na história. E hoje é noite de você receber a presença de Deus na tua alma nesta noite, para que você conquiste aquilo que Deus tem para a tua vida. Reminarassai, Kamanug Tebe Assúbia. É noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo. Eu vejo como essa palavra está saindo aqui como míssel teleguiado em mente e coração aqui. Elemando saio, Menevassúrbia sai, Elemandarábia. É noite de você cantar, é noite de você viver, é noite que Deus está quebrando corrente na tua vida, para você viver uma nova história na sua vida de fé. Kamanupri debadug debia sai, ele mandará sé. Traga sobre vidas aqui, seu Pai, o teu renovo. Omina sebre da vai. Sobre vidas aqui o renovo. Sobre vidas aqui o renovo. Sobre vidas aqui presença do teu Espírito em vidas aqui nesta noite. Calabacalabacandarai. É noite. Você vai cantar. Você vai viver o extraordinário. Você vai viver aquilo que Deus prometeu. O livro de conquista. Josué está na frente da liderança, mas o Deus que chamou ele está na frente, está desanimado. E quando Deus está na frente, ele aparece quando você está desanimado. Ele volta para trás. Meu filho, você não vai parar. Canta-se Samuel Messias, você não vai parar. E você não vai parar mesmo não, porque o Deus que te chamou,
É o Deus que vai. É o Deus que vai. É o Deus que vai. Não é o Deus que vai fazer, não. É o Deus que está fazendo agora. Calabadaracé. É o Deus que está entrando agora. É o Deus que está mudando agora. É o Deus que está tirando esse marasmo daquilo que você está vivendo, para fazer você cantar vitória na tua história. O Senhor aparece para Josué. Tem que terminar. 6 minutinhos, aqui eu termino. Aí você vai ver aqui, o Senhor aparecendo para ele. Falando que o tempo de luto havia acabado. Olha, Josué. Moisés, meu servo, está morto. E tem muita gente que está querendo viver o passado, pastor João Ribeiro. Ah, falaram de mim isso, hoje eu não quero trabalhar com nada da igreja. Tem gente assim. Falaram que eu desafinei a voz cantando. Tem gente assim. Ah, está me perseguindo. Tem gente assim na casa de Deus. Não é lá fora, também aqui dentro. Gente que entende, gente que conhece, gente que sabe. A Bíblia já declara que não é o discípulo maior do que o mestre. Você não é maior do que Jesus. Se perseguiram ele, vai perseguir você também. Sermão do Monte já vem falando que bem-aventurado aqueles que perseguem você por causa do nome dele, porque grande será o seu galardão no céu. Então não é para se espantar. Mas o Senhor está falando aqui para Josué. Parece para ele esse tempo de marado, animando ele, porque ele está olhando para a força dele. E tem gente que está olhando para a sua força. Tem gente que olha para a força de si. Irmão, quem tem força? Pergunta para mim, pastor Marcos Silva, você tem força? Eu não tenho força. É o Senhor que é minha força. É Ele que é a tua força. É dele que flui aquilo que você precisa. Por isso que a questão é que mão levantada. A temática das irmãs aqui, mãe de joelho e fio de pé. E a temática daqui, dessa matemática de você conquistar, são mãos para cima. Se você tiver de mão para cima, você vai receber ajuda do alto. Eu não estou falando aqui de coisas de evangelho coach, de autoajuda. Eu estou falando de ajuda do alto. É Ele que vem ao teu encontro, se você sinalizar aqui nesta noite, porque Ele vai pegar na tua mão. Menebadaraçai, vai pegar na tua mão, está pegando a tua mão agora, está pegando a tua mão agora, está pegando a tua mão agora, e está dizendo para você: eu sou o Deus que está contigo, vou te levar ao lugar da conquista. Saia desse marasmo da vida, sai desse marasmo. Moisés, meu servo, é morto. Olha só o que vai continuando. Já tem que terminar. 3 minutinhos. Olha só. É morto. Deus aparece para Josué. A segunda coisa que ele fala: levanta-te. Porque Deus não fala com ninguém caído. Gente caída. Deus não fala com ninguém caído. O tempo de luto acabou, Josué. O tempo de você ficar achando que o que as pessoas acham de você acabou. Porque até isso tem coisa. Irmão, ninguém está me vendo, irmão. Ninguém precisa te ver. Quem tem que te ver é Deus. Ninguém precisa te ver. Porque se você quiser ser visto, entra na rede social e posta o que você quiser postar, e você vai ser visto, visualizado. Mas as coisas do secreto, Mateus 6,6, o servo de Deus, Deus trabalha com ele no secreto, e publicamente Deus apresenta. Porque Deus não trabalha com essa questão de você se apresentar. É Ele que te apresenta, é Ele que te mostra, é Ele que faz por você. Josué está aqui, ó. O contexto: Moisés é morto, e o Senhor falando para ele: levanta-te.
E hoje é noite de você se levantar, psicologicamente, sentimentalmente, se mover em direção àquilo que Deus disse para você. Hoje é noite que Deus está tomando pela tua mão e te levantando para te colocar de pé e dizendo para você avança, dizendo para você vai, dizendo para você anda mais adiante, porque eu vou cumprir na tua vida a promessa. Aí você vem falando aqui, levanta-te pois estava em disponibilidade, porque eu tenho que ter disposição e disponibilidade. Levanta-te pois, disponibilidade, porque Deus não trabalha com ninguém parado, a questão é avançar. Aí é o tempo, vou aqui já fechando, porque já deu 10 para a hora aqui. Levanta-te pois, é o tempo de Deus, ó, não é amanhã. Levanta-te pois, agora. É noite de você se levantar. Não está falando aqui, Josué vai liderar um povo. O verso 3 está falando que ele tem que botar a planta dos pés para conquistar. Mas ele está parado. Deus está falando, olha só, Moisés, meu servo, morreu, levanta-te, tem disponibilidade. Mas eu quero falar uma coisa para você, Josué, que o tempo que eu estou falando para você, enquanto eu falo com você, o momento é agora. O tempo é já. Porque se você entender que o tempo de Deus para a tua vida é agora e já, aquilo que Deus tem para você vai se cumprir, menos daquilo que você intenta da tua história, por um tempo que você espera. O tempo de Deus é agora. Eu peço para você ficar de pé, porque é agora.